Você já se sentiu que mesmo depois de um fim de semana descansando, você volta para trabalhar ainda exausto? Que a sua energia mental simplesmente não se recupera, por mais que você tente otimizar a sua rotina? Eu sei que você já conhece inúmeras estratégias para aumentar a sua produtividade. Não depender da motivação, cuidar do corpo, cuidar do sono, fazer atividade física e tudo mais. Mas mesmo assim, você não encontra disposição e energia para continuar. Essa dúvida ela te incomoda porque você é aplicado, você é determinado, inteligente e conhece o que precisa fazer, mas ainda assim está faltando alguma coisa. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender esse elemento que falta para você ter mais disposição e energia. Antes que você me pergunte, não é um novo método para você aumentar a sua produtividade. Eu sou Gil Tolentino, terapeuta dos profissionais de alta performance e eu auxilio esses mesmos profissionais a melhorar sua performance na vida e no trabalho, fazendo mais em menos tempo. Vamos lá, pessoal. O que acontece quando a gente descansa e a gente volta e não tem muita energia? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas pessoas que normalmente trabalham ali e tudo mais, seus colegas de trabalho, pode ser até você mesmo empresário, que às vezes tirou um tempo de férias ou um tempo ali de folga, que você tem essa possibilidade. E aí, quando você volta, parece que você quer mais férias, parece que você quer mais tempo de descanso. Porque você acredita que aquele tempo não foi suficiente. O problema não é a falta de tempo para descansar, não é a falta do descanso. E às vezes nem é o excesso de tarefas. E aqui eu estou falando não excesso de tarefas no sentido ruim da coisa, mas você acreditar que tem aquele mundo de coisa para fazer. O problema é que você está, ou pode estar, direcionando a sua energia para algumas coisas erradas, para as atividades erradas. E principalmente para alta performance, não se trata de você trabalhar mais ou você microgerenciar melhor o seu tempo. Então, você precisa olhar um pouco para o gerenciamento da sua própria energia, da sua energia mental, né? Da sua energia cognitiva, da energia que você consegue conectar os pensamentos, conectar as situações e ali você vai tomar uma decisão, eventualmente, se você precisar fazer isso. Então, o seu cérebro, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada por dia. Você não consegue desenvolver atividades intensas por vários períodos ou longos períodos. Por vários períodos até que você consegue, se você escalonar bem, mas por longos períodos, uma hora você não vai absorver mais nada. Isso é amplamente comprovado, tá? Então, o seu cérebro, ele tem realmente essa capacidade de trabalhar bem, mas em um certo ponto é preciso fazer uma pausa, digamos assim, dar uma parada, ou seja, você não consegue trabalhar com uma capacidade ilimitada. Então, o que acontece com a maioria dos profissionais de alta performance? Como que os profissionais de alta performance eles trabalham esse tipo de situação? E eu tenho certeza que você provavelmente já deve ter visto esse conceito, ou já sabe disso de alguma maneira, mas esses profissionais, eles não desperdiçam energia em atividades que talvez pareçam produtivas. Então, você é um profissional de alta performance e às vezes você acaba caindo nisso porque você não percebe que vira algo do seu dia a dia. E na prática aquilo ali está drenando as suas forças. É que eu estou meio suado aqui, vou fazendo um calor danado aqui. Isso. Então isso acaba drenando as suas forças, tá? E aí, o que acontece? Você gasta sua energia, gasta sua força mental ali para coisa que não tem retorno. Por exemplo, reuniões improdutivas, e-mails. Você já recebeu aquele mundo de e-mail que você vai rolando a barra para cima ali e não acaba? Você não consegue. Cadê o começo do e-mail? Aí você tem que parar para ler tudo, entende? Aquilo ali é uma coisa que desgasta. Você tentar ser multitarefa, você está participando de uma reunião, ao mesmo tempo está fazendo uma apresentação ou está olhando rede social, isso não funciona. É uma atenção dispersa. E nesse sentido de atenção dispersa, quando você tem uma atenção dispersa, mas você é muito bom no que você faz, pode até acontecer de você, né, ter um certo domínio daquilo. Esse é o que você quer buscar, inclusive. Por exemplo,
Quando você está dirigindo, você não fica pensando, eu tenho que passar a marcha agora, ou eu tenho que dar seta agora, ou não sei o quê. Você faz as coisas já meio que numa certa atenção dispersa. Você está no automático ali porque você já dominou aquela técnica. E é isso que a gente precisa fazer aqui também, nesse sentido de dominar a técnica que a gente já tem, certo? Então, pessoal, esse tipo de coisa, esse tipo de atividade esgota a sua energia, a sua capacidade de decisão, a sua criatividade, para que você possa realmente dedicar tempo e esforço para aquilo que realmente vai te dar um resultado real, tá? E aí, quando você gasta essa energia em inúmeras atividades que vão consumir a energia do seu cérebro, você simplesmente não consegue fazer mais nada. E mesmo depois de descansar, o cansaço não some. Ele fica lá. E ele fica lá te lembrando. E aí por isso que as pessoas chegam, ai, nossa, eu tirei 30 dias de férias. Não, mas queria agora tirar férias das férias. E vira um ciclo interminável. Imagina se todo mundo fosse desse jeito. Todo mundo querer só tirar férias. Querer só ficar parado sem fazer absolutamente nada, né? Que é basicamente isso que a gente vê por aí. Então, você pode não estar, inclusive, descansando corretamente. Porque você acha que é só descansar. Você acha que é só o descanso físico. Mas não é você só descansar fisicamente, dormir mais, ou ficar um tempo sem fazer nada, por exemplo. Você. Tem muita gente. Essa aqui é clássica, né? Tem muita gente que acredita que descansar é você sair com os amigos. É claro, isso é uma forma de lazer, mas quando eu falo sair com os amigos e ir pra balada, ficar virando noite, bebendo, né, uma substância tóxica, basicamente que o álcool é tóxico, e você espera que aquilo ali vai te descansar, não vai, você vai acordar mais cansado no dia seguinte. E aí por isso que às vezes você tá um lixo para trabalhar na segunda-feira. Por isso que às vezes você fica desanimado no domingo à noite, porque você tá, né, não descansou o que deveria ter descansado no final de semana. E uma coisa interessante, né? O tipo de descanso, ele importa. E não me entenda mal, porque aqui muita gente pode chegar e ficar meio revoltada, etc e tal, porque, então quer dizer que eu não posso sair com meus amigos, quer dizer que não. Claro que não, você pode e deve, mas você tem que pensar na qualidade do seu lazer. Você está realmente aproveitando aquele momento de descanso de verdade ou você está se estressando mais? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Será que você está descansando mesmo? Eu falo, por exemplo, as pessoas que querem viajar para descansar. Será que elas estão descansando mesmo? Ponte aérea, trem, ônibus, é hotel que não fechou reserva, entende? Ali você tem um certo nível de estresse envolvido que às vezes a pessoa vai para descansar e não consegue. Então você está realmente aproveitando para descansar? Eu acredito que até aqui você já entendeu que não adianta, né, só não estar trabalhando para você descansar, né? Esse é apenas um dos tipos de descanso. E o que você provavelmente não sabe ou desconhece é que existem outros 6 tipos que são variados, né? São muito mais, inclusive, eficazes do que às vezes a gente vem fazendo, o que você vem fazendo. Se você quiser aumentar sua produtividade e reduzir o esgotamento mental, que atrapalha tanto você de atingir as suas metas e objetivos, minha equipe vai colocar um link aqui na descrição, vai aparecer aqui também na tela, sobre um vídeo que eu tenho, que eu falo dos 6 métodos a mais para que você possa descansar. Assiste lá depois que assistir esse aqui e descubra qual a estratégia que você precisa para descansar melhor e, consequentemente, produzir mais. Beleza. Vamos lá. Fazer uma quantidade muito grande de tarefas, no fim, vai te demandar uma quantidade muito grande de esforço e concentração, certo? Isso é uma coisa que leva a outra. Se você se propõe a fazer uma atividade e você não dedica atenção e concentração para aquela atividade, você vai ter que provavelmente refazer aquela atividade ou você vai ter que gastar mais tempo fazendo aquela atividade. E quando isso acontece, quando você começa a gastar muito tempo para fazer uma atividade, você fica horas a fio ali trabalhando, né? Você passa do tempo, você começa fisicamente a acumular uma substância no cérebro que chama glutamato, que é um neurotransmissor, que é importante, mas quando ele está em excesso, ele começa a reduzir a sua capacidade cognitiva.
e começa a gerar aquela sensação de cansaço mental persistente, aquela coisa que você chega em casa assim, né? Não sei se provavelmente já deve ter acontecido com você também, mas você chega em casa assim, não, eu não estou cansado fisicamente, mas minha cabeça está pesada. E isso aumenta muito a ansiedade. Então, se você está se sentindo cansado dessa maneira, você não está somente fisicamente cansado, seu cérebro está literalmente sobrecarregado e intoxicado pela substância em excesso, pelo neurotransmissor em excesso. E eu já vi vários casos com essas características, pacientes que tinham rotinas extremamente otimizadas, uma agenda super bem organizada, mas sentia que no dia a dia a parte mental deles, a capacidade cognitiva deles estava sendo drenada todos os dias, estava sendo drenada o tempo todo. E no fim do dia você não é ninguém, né? Você chega em casa, você vai lá, não quer saber de nada, deita no sofá, come alguma coisa gostosa, rápida, para você não perder tempo comendo. E a sua noite se torna completamente inútil. Por exemplo, às vezes o único horário que você tem para estudar é à noite. E o estudar se torna uma tortura. Decidir algo, então, às vezes se torna mais tortura ainda. E assim, vai gerando um sofrimento para você. Vou te dar um exemplo. Você chega lá, você não sabe se você quer jantar ou não. Ou o que você quer jantar ou não. E aí você vai, vou pelo mais fácil, pelo mais rápido. Porque eu preciso de mais tempo. Mais tempo para quê? Para descansar. E aí você come qualquer coisa, negligencia a saúde, entende? Então, basicamente, você não tem energia para nada quando você chega em casa. Esse é o desgaste mental que acontece. E aí, num determinado momento, você percebe que essa energia realmente ela está direcionada da forma errada. Porque você eventualmente poderia ter chegado com mais energia dentro de casa, né? Ter chegado com mais energia. E o que define você em relação à sua evolução é justamente o que você faz depois do trabalho. É justamente o que você faz quando você não está trabalhando. É exatamente isso, porque você consegue, de alguma maneira, aproveitar aquele tempo que você tem ali para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você evolua, para que você melhore. Vocês percebem que isso é muito determinante nesse sentido? Certo? Então, exemplo, né? Eu estava falando desses pacientes. O pessoal começava a gastar energia, o melhor tempo da energia deles ali, a capacidade mental, respondendo mensagem de WhatsApp, respondendo e-mail, sendo que é uma coisa muito mais simples de fazer às vezes. Né? E aqui é onde a pessoa começa a errar nessa matriz de planejamento. Então você conhece a matriz de planejamento, matriz de Eisenhower, ou a forma de você calcular esforço-impacto, etc. Então você começa a errar, porque você começa a colocar coisas que são simples, que tecnicamente consomem sua energia, porque você vai ter que passar um tempo ali dedicado para poder ler e fazer aquelas coisas. E aí você, quando tem que realmente tomar outras decisões, você não consegue, porque você simplesmente gastou toda a sua energia cognitiva em atividades que aparentemente não estavam requerendo essa energia de você, mas elas estavam sendo utilizadas. E aí você perde a clareza para tomar as decisões no dia a dia, você perde a clareza para tomar as decisões ao longo do dia, certo? Então você sente que todo o seu esforço, todo aquele seu desempenho, ele começa a cair. Você começa a cometer mais erros e isso você começa a perceber e isso começa a te incomodar. É claro, os efeitos vão variar de pessoa para pessoa, mas como essa improdutividade ela traz um incômodo muito grande, você começa a ficar cada vez mais ansioso e estressado. E você já chegou a pensar o que acontece quando um profissional de alto nível hesita em tomar uma decisão? Isso pode ser um sabotador do seu trabalho se você não souber lidar com essa hesitação e terá como consequência um impacto em sua produtividade que até o que você gostava de fazer acaba perdendo sentido. As dúvidas elas nunca terminam e o que te conduzem, né, de fato, para um esgotamento mental e uma preocupação desproporcional com os seus resultados. Nesse canal tem um vídeo que eu falo mais sobre como você consegue identificar os sinais de um esgotamento mental e fazer com que ele não impacte a sua produtividade ao longo do dia, prejudicando você de alcançar seus objetivos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo ou vai aparecer aqui também na tela em algum card. Vamos lá, então
que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para melhorar essa situação? Você precisa proteger a sua energia cognitiva. Exato. Ah, beleza, Gil, como que eu faço isso? Você vai direcionar para o que realmente importa. E aí você vai evitar o estresse sobre a sua produtividade automaticamente quando você começa a evitar essas coisas que não importam. E sem a necessidade, o melhor, essa é a melhor parte, né? Sem a necessidade de ter mais horas de trabalho. Você não precisa falar, eu preciso trabalhar mais para cobrir esse espaço. Não. Você vai trabalhar o mesmo tanto, só que você vai eliminar coisas que são improdutivas. E principal, quais são os benefícios disso? Você vai ter maior clareza para tomar as decisões estratégicas. Então você não vai ter esse problema. Você vai reduzir aquela sensação de cansaço crônico. Você vai ter uma maior capacidade criativa e analítica ao longo do dia, ou seja, você vai conseguir ler as situações, você vai conseguir entender as situações, pegar cada uma delas e conectar cada uma delas para que elas façam algum sentido. Né? Você vai trabalhar mais eficiente, você vai eliminar esse desperdício de energia, né? E você vai acabar se sentindo melhor com isso. E além do que, você vai começar a ver a melhora na prática na sua vida, certo? E para você que está aqui comigo até o final, eu vou deixar as minhas recomendações para que você consiga atingir os seus resultados, aqueles resultados que você tanto deseja na sua produtividade. Vou até tomar um cafezinho aqui, para a gente seguir aqui o processo. Então, vou passar aqui para vocês alguns pontos. Então, assim, primeiro, proteja a sua hora mais produtiva para o trabalho mais profundo e mais denso. E para isso você vai precisar se planejar, você já sabe fazer isso, certo? E normalmente existe uma hora que o seu cérebro está mais forte, ele está mais desperto, ele está mais ativo. Normalmente isso é em geral, né? Mas isso pode variar de pessoas para pessoa, né? É preciso avaliar antes, né? Qual que é o seu horário melhor. Isso chama cronotipo, né? Qual que é o período do dia que você está mais produtivo? Me conta aqui nos comentários qual que é o seu período de dia mais produtivo, qual que é o seu horário de maior produtividade. O meu é entre as 7 e as 11 da manhã, é o meu pico de produtividade. E por falar nisso, se você tem interesse nesse assunto e quiser saber mais como entender qual é o melhor horário para que você possa produzir mais e como isso pode te ajudar a planejar o seu dia e ser mais produtivo, comenta aqui embaixo também, que esse pode ser um dos próximos temas do meu canal, beleza? Então, seguindo aqui, se você gasta muito tempo respondendo as mensagens e resolvendo pendências que ficaram no dia anterior, você está desperdiçando o seu melhor tempo e seu melhor momento cognitivo em atividades que têm pouca relevância. Concorda? Então, proteja a sua hora. Defina na sua primeira hora de trabalho, ali no seu horário mais produtivo, um trabalho estratégico e que você não tenha interrupções. E, é claro, né, depende do método que você vai utilizar, mas você vai fazer pausas estratégicas, né? Às vezes você trabalha 25 minutos e pausa 5 minutos, às vezes 90 minutos e pausa 15 minutos, 20 minutos. Enfim, você vai definir a sua melhor estratégia para que você possa desempenhar um papel mais produtivo. Beleza? Uma outra coisa, eu falei muito sobre questão da cognição. Você pode praticar o reset cognitivo. Como eu falei, seu cérebro ele não funciona igual um computador, né? Ele não é uma inteligência artificial. Você vai alternar as tarefas ali e o negócio vai continuar trabalhando da mesma maneira. Então, quando você passa a fazer uma atividade muito intensa e outra sem pausas, você acumula aqueles resíduos mentais que eu comentei, certo? Então, antes de você iniciar uma nova atividade, uma nova tarefa, faça uma pausa, tire uns minutos para que você possa respirar, para que você possa olhar a situação de fora que a gente fala, né? Você possa entender, às vezes, ali o que você vai fazer agora e qual que são os resultados que você pretende. Você está estimulando o seu córtex pré-frontal aqui na sua mente, você está estimulando ele para um resultado positivo, certo? E uma das coisas que eu recomendo também é tirar um pouco o estímulo digital, né? Você não pega celular te distrai, né? Ou, enfim, vai ver site na internet, essas coisas. Não, faz alguma coisa que seja um pouco mais analógica, digamos assim. E durante essa pausa você vai revisar exatamente os motivos que você quer concluir com aquele trabalho, certo? Por que é importante você concluir aquela tarefa naquele momento?
Beleza? E por último, eu acho que, enfim, não quero parecer chato para falar isso, tá? Mas você vai pensar aí, talvez você vai pensar, nossa, isso de novo, mais uma vez, né? Mas o que acontece? A gente precisa tomar cuidado com o excesso de dopamina. Isso está muito ligado com o que eu acabei de falar sobre o celular. Então, a dopamina também é um neurotransmissor que é muito importante, que ele envia mensagens para o seu cérebro sobre recompensa, sobre fazer aquilo novamente. Por que, que você fica, sei lá, horas rolando tela no Instagram? Porque aquilo ali é um instinto seu de procura, de caça, digamos assim. E aí você fica ali rolando a tela, e aquilo ali é uma dopamina que não te ajuda, é uma dopamina prejudicial, porque você não está fazendo nada de produtivo, efetivamente. Você está simplesmente tendo um entretenimento ali barato, sendo que você deveria estar executando uma atividade produtiva. Concorda? Então, por exemplo, você acorda hoje, seu despertador toca, qual que é a primeira coisa que você faz? Você ou desliga o despertador, né? Você que é um profissional de alta performance, você desliga o despertador e levanta, né? Se não, né? Normalmente as outras pessoas fazem o quê? Põe como é que é o nome, gente? No soneca. Põe no soneca, o trem do soneca. Então você vai lá, põe no soneca 15, 20, 30 minutos. Quando você vê, você não dormiu nada mais, você só ficou mais cansado. Isso, de uma certa maneira, está te desestimulando também. E aí, quando não, você acorda, levanta, mas o que você faz? Abre o WhatsApp, abre o Instagram. Tá ali na sua mão, né? Antigamente você não tinha isso. Você tinha que levantar, ligar o computador demorava minutos para poder ligar. Hoje não, hoje já está tudo online. Então, isso estimula a sua dopamina e faz com que você comece a fazer coisas improdutivas. Você fica com um excesso de dopamina não natural, digamos assim. Hoje tudo é muito artificial, certo? E aí hoje o conceito de jejum de dopamina está fazendo muito sentido. Está no auge. Porque tudo que a gente vê hoje é muito artificial. Por isso que parar alguns momentos para contemplar, ter conexão com a natureza, ajuda. Não é coincidência, por exemplo, quando você vai para uma praia e você fala, nossa, estou renovado. Ou quando você vai numa cachoeira e fala, nossa, estou muito melhor. Parece que a conexão com a natureza é muito boa. Por quê? Porque não é artificial, tá? Então, basicamente, o que não é artificial, né, tirando também todo aquele blá 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 que a gente já conhece, que é fazer atividade física, comer bem, dormir bem, né? Tudo isso você tem, por exemplo, sair para jantar com o seu amigo, com o seu cônjuge, não é? Você tem as próprias trabalhos criativos, né? Ao invés de atividade física, trabalhos criativos ajudam. Quando você, por exemplo, eu lembro até de um caso aqui, quando eu era criança, é um trabalho criativo e isso era muito interessante, né? E hoje a gente não vê mais, mas eu fui num concurso de pipa com meu pai. E meu pai e eu e minha mãe, a gente fazendo a pipa, né? Tendo que fazer a talisca lá, você tinha que dobrar, tinha que ficar com uma certa tensão, depois você tinha que amarrar, né? E depois colar as coisas na pipa. Então, esse trabalho manual, ele dava uma dopamina, porque depois você subia a pipa e aquilo ali, você ficava maravilhado, né? Criança, mas você ficava maravilhado. Então, para você entender que nós, como adultos, nós temos isso também. Quando você, por exemplo, começa a fazer uma atividade criativa e você conclui aquela atividade, você fala, nossa, foi eu que fiz isso aqui. Não é? Isso acontece. Quando você conclui um projeto bom, quando você conclui um projeto, entrega um resultado, é uma dopamina boa, entende? Então, é isso que é importante você prestar atenção e fugir um pouco das coisas que são muito artificiais, tá? E você, né, que acaba se sentindo muito cansado, sempre cansado, às vezes o problema nem é o seu corpo mesmo, né? É você realmente gastando sua energia cognitiva ali em coisas que não te trazem nenhum tipo de resultado positivo. E quando eu estou falando isso, é benéfico mesmo. Eu não estou falando isso para que você pense assim, não posso fazer mais nada. Não, na realidade não é isso. Você pode fazer tudo, basicamente. Agora, você tem que fazer tudo de uma certa maneira que você não vai se desgastar e se destruir no processo. Beleza? Então agora, pessoal, vocês já têm essas 3 práticas que vocês podem colocar
para ter mais energia e mais disposição no trabalho. E eu tenho certeza, quando vocês começarem a aplicar uma coisa ou outra aqui, você vai começar a ver os benefícios e é só uma questão de tempo. Se você não me conhece, eu sou Gil, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei sobre como você consegue ter mais disposição e energia no trabalho. E você descobriu que não é somente passar um final de semana inteiro descansando sem trabalhar. Ou que você faz no trabalho, como você organiza a sua rotina, mas também algumas estratégias para que você elimine aquelas atividades que são pequenas e fáceis, né? Mas que acaba que todo mundo precisa fazer, só que consome muito tempo e sua energia usadas em um horário que você esteja sendo mais produtivo, tá? E também listei um conjunto de práticas que são fáceis para que você possa adaptar no seu dia e melhorando a sua disposição, consequentemente fazendo mais em menos tempo. Se for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá na caixinha do Instagram de perguntas que eu sempre estou abrindo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E para continuar acompanhando meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre esgotamento mental, como viver uma vida mais produtiva, otimizando cada vez mais o seu tempo, sem se preocupar com esse mesmo esgotamento, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.